Então, gente, a nossa perspectiva hoje é nós falarmos sobre teologia bíblica, o que significa isso, né? O que a teologia bíblica é, como ela se aplica à nossa vida e como ela nos ajuda a ler melhor as Escrituras. Então, a minha aula hoje, a minha proposta, esse primeiro tempo de aula, é ser um período mais introdutório, que vai colocar aqui, basicamente, trabalharemos a ideia do que é a teologia bíblica, e as aulas posteriores elas vão se aprofundar, de fato, em como a teologia bíblica se aplica na nossa leitura das Escrituras. Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Alguém de vocês sabe o que essa imagem aqui é? Já viram essa imagem? Sabe o que ela significa? A aurora boreal, falaram aí. Arco-íris, né? Aliança. Mariel, você tinha falado o que antes? Oi? Correspondências. Correspondências de quê? Os textos bíblicos. Mariel te ajudou aqui. Esse gráfico, ele é uma ilustração gráfica de como os textos bíblicos citam a própria Bíblia, né? Então, é uma ilustração gráfica de como a Bíblia cita a Bíblia. Então, ali é cada ligação dos textos, desde Gênesis a Apocalipse, de textos que estão citando a própria Bíblia, né? Textos bíblicos que estão trazendo ou fazendo uma citação. Se eu não me engano, esse estudo aí, ele chegou à conclusão de que existem mais de 63 mil citações intrabíblicas, a Bíblia citando a própria Bíblia, demonstrando de uma certa forma aquilo que a teologia bíblica implica, que é a ideia de que a Bíblia ela traz para nós uma história unificada, ela conta uma história, apesar de termos vários livros em vários tipos de literatura diferente, né? E autores diferentes, mas ainda assim a Bíblia ela traz uma mensagem e a teologia bíblica ela tenta lidar com essa questão, o que a gente vai falar um pouquinho, vai desenvolver um pouco mais essa ideia. Então, antes de nós começarmos, eu queria justamente perguntar para vocês se alguém tem uma ideia do que é teologia bíblica. Quando nós falamos sobre teologia bíblica, alguém tem alguma vaga noção do que nós estamos falando? Ou alguma ideia que venha na sua cabeça? O que você acha que a teologia bíblica implica? Com o que ela está lidando? O que seria uma teologia bíblica? Alguém se arrisca a tentar trazer para nós uma espécie de definição inicial para a gente começar a construir a ideia aqui? Mariel falou que a maneira de enxergar a Bíblia como uma só história. Alguém dá mais? Alguém tem alguma vaga noção? Bom, então isso é bom. Oi? Isso é bom porque eu posso falar qualquer coisa aqui, já que ninguém... qualquer coisa que eu falar. Mas Mariel caminhou numa boa ideia, assim, a teologia bíblica realmente nos ajuda a entender qual é a história da Bíblia, a enxergar a Bíblia como um livro e uma história só, mas ela também nos ajuda a... Além disso, há outros tópicos que a gente vai desenvolver, né? Mas é interessante, a gente precisa... Quando nós falamos em teologia bíblica como um campo de estudo, ou definimos isso em um termo bem designado, e não de forma genérica, a gente não está se referindo a uma teologia que é baseada na Bíblia, quando comparada em outras teologias que não são bíblicas, né? Não é isso que a gente está querendo dizer. Isso aqui é uma teologia bíblica porque é uma teologia que é baseada na Bíblia, em comparação àquela outra teologia que não é bíblica. Não é nesse sentido que nós estamos falando, mas quando falamos em teologia bíblica, como nós vamos trabalhar aqui, nós estamos designando uma área de estudos específicos, como, por exemplo, poderíamos falar sobre teologia sistemática, por exemplo, né, que é um outro campo que a gente vai lidar também nas diferenças que existem entre os tipos de teologia e como eles se complementam, e aí isso vai lançar um pouquinho mais de luz naquilo que a gente vai desenvolver nessa tarde. Então,
vamos começar justamente com definições. Eu vou trazer 3 definições aqui. Aí vocês vão perceber que essas definições elas vão se complementando, desde uma mais simples, que é basicamente uma definição em uma frase, a algumas outras definições que elas vão acrescentando informações e vão nos ajudando a compreender melhor o que a teologia bíblica significa. E aí eu vou precisar da ajuda de vocês, tá, gente? Vou colocar a primeira definição e quero que alguém tente, mais ou menos, ali, elucidar para nós o que está sendo tratado ali. Então, a primeira definição ela é desse autor chamado Gerhardus Voss, que é, talvez, um dos primeiros autores a lidar com esse tema da teologia bíblica nesse livro, que foi recentemente relançado pela Cultura Cristã, Teologia Bíblica, Antigo e Novo Testamento. É um teólogo holandês, e ele define a teologia bíblica da seguinte forma: teologia bíblica é aquele ramo da teologia exegética que lida com o processo da autorrevelação de Deus registrado na Bíblia. E aí, o que vocês acham sobre o que ele está definindo como teologia bíblica aqui? Quais palavras saltam aos olhos de vocês? Você acha que é importante para a nossa definição aqui? Autorrevelação. É o Deus que se revela diante da tua palavra. Uhum. O que mais? Tem outra palavra que é muito importante. Exegético também, mas para a definição de teologia bíblica, há uma outra palavra que ela tem uma importância fundamental. Processo de revelação, exatamente. Isso é muito importante na teologia bíblica. Por quê? Quando nós falamos sobre teologia bíblica, e segundo Gerhardus Voss, ela é o estudo justamente desse processo, como Deus vai se revelando, né, nas Escrituras e como em cada momento ele se dá a conhecer. Então, isso é muito importante. A teologia bíblica ela lida com esse processo de autorrevelação de Deus. Então, ele parte da ideia de que Deus ele vai se revelando cada vez mais e que isso se dá num processo. Deus não revela tudo sobre si de uma vez só, né? Nós temos a revelação na Bíblia, mas a Bíblia ela não caiu do céu, né? Todo mundo tem essa concepção, né? A Bíblia não é um livro que caiu do céu, ela teve um processo no qual Deus vai se revelando, e a teologia bíblica ela lida justamente, faz uma análise desse processo. Como se deu esse processo? O que Deus vai revelando de si ao longo do tempo? Então, essa é a definição de Gerhardus Voss, ela vai lidar com essa sequência de fatos no qual Deus vai paulatinamente se dando a conhecer. Tá? Então, essa é uma definição um pouco mais simples. Há uma definição de um outro autor, também bastante conhecido dentro do ramo da teologia bíblica, que é este chamado Graham Goldsworth. Gostou da pronúncia? Ele, se eu não me engano, é australiano. E ele tem bastantes livros nessa temática de teologia bíblica. Um deles, nosso irmão André está aqui com ele. Levanta aí, André. Mostra aí para todo mundo, faz assim, igual substituição. Aí, ó. Teologia bíblica, introdução. Introdução à Teologia Bíblica, um excelente livro. E olha como ele vai desenvolver um pouco mais, vai acrescentar mais algumas informações sobre a definição de teologia bíblica. Então, olha o que ele vai dizer. A teologia bíblica é um meio de entender a Bíblia no seu todo, o que o Mariel falou para a gente. Então, a teologia bíblica ela vai lidar com essa mensagem da Bíblia, né? A fim de podermos perceber, olha só o que ele vai falar. Olha aqui a mesma definição do Gerhardus Voss. O desenrolar do plano da salvação estágio por estágio. A linguagem do Voss é de processo. Deus se revelou num processo. Agora, o Goldsworth ele vai trazer para nós essa definição de que a teologia bíblica ela vai lidar com esse desenrolar do plano da salvação, esse processo no qual Deus vai revelando o seu plano de salvação, e ele vai trazer essa mensagem que ajuda a gente a entender um pouco mais, estágio por estágio, né? Mais uma vez, a mensagem de Deus, a revelação de Deus, ela não cai completa já para nós aquilo que nós entendemos como estágios de revelação, no qual a cada momento e estágio na história da redenção, Deus dá a conhecer algo mais de si para o seu povo. Então, Deus revela algo de si quando ele faz ali uma aliança com Noé,
Deus revela algo mais de si quando ele chama Abraão. Deus também revela algo mais no estágio do plano de salvação, quando ele chama Israel e liberta ele do Egito e transforma Israel numa nação. E Deus, depois que Israel está na terra e tem uma monarquia, há um outro estágio no qual, principalmente a partir da aliança com Davi e da monarquia em Israel, Deus vai revelando algo mais de si. Então, há o período ali do reino dividido, há o período profético, onde vamos ter profecias a respeito de um reinado messiânico e uma nova aliança que seria estabelecida. Há o estágio da salvação, da chegada e da encarnação de Jesus, e há o estágio da salvação no qual nós vivemos hoje, que é o período da igreja, a qual Cristo foi assunto aos céus, enquanto nós aguardamos o seu retorno. Então, perceba, há estágios no processo de revelação de Deus, no qual a cada novo estágio nós vamos conhecendo mais sobre esse Deus, até a chegada de Jesus, onde a gente tem a revelação plena de Cristo, tá? E aí ele continua, a teologia bíblica se ocupa da mensagem de Deus para nós, na forma em que ela realmente assume nas Escrituras. Então, a teologia bíblica ela vai ler a Bíblia como uma mensagem e entender o que essa mensagem significa para nós a partir da maneira como ela é relatada em cada estágio da história da salvação. Então, essa é a definição do Goldsworth. Outros dois autores que lidam com isso, também é um livrinho pequeno, da série 9 Marcas, e todos esses livros ficam de recomendação. Se você quiser entender mais e compreender mais sobre o assunto da teologia bíblica, são 3 recomendações aí que você pode adquiri-los. Esse livrinho aqui, ele é inclusive bem pequenininho, e os autores vão dizer o seguinte: teologia bíblica, olha só o que eles vão dizer, é um modo de ler a Bíblia, agora ele já está trazendo uma aplicação até mais prática, é um modo de ler a Bíblia como uma única história, com um único autor divino. E aí, olha que importante que ele vai acrescentar agora, que culmina em que Jesus Cristo é e o que ele fez. Então, cada parte da Escritura é entendida em relação a ele. Então, olha, isso aqui é muito importante. Esses autores eles já estão acrescentando algo fundamental. Essa história da Bíblia, ela culmina em Jesus, ela aponta para Jesus e tem a sua unidade em Jesus. Jesus é o centro das Escrituras e toda a história aponta para ele e fala sobre ele. Então, nós precisamos ler a Bíblia, a teologia bíblica nos ajuda a ler a Bíblia com esse enfoque. Cristo é o centro das Escrituras, as Escrituras testemunham sobre ele e elas falam sobre ele. Então, ele é o centro, é aquilo que dá unidade a toda a Bíblia, e a teologia bíblica, então, lida com esse processo de revelação que culmina em Jesus Cristo como aquele que é o ápice, né? A sua obra e quem ele é o ápice da revelação bíblica. Então, a teologia bíblica nos ajuda a entender a Bíblia como um grande livro constituído de vários livros menores que contam uma única e grande história. Isso é importante. Eu não sei se você já teve a dificuldade justamente de fazer esse exercício de ler a Bíblia e sentir, talvez, que você está lendo histórias desconexas. Talvez ler a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, você lê algumas coisas ali e talvez por não conseguir compreender essa grande linha do tempo, essa grande história, às vezes isso gera dificuldade em nós lermos a Bíblia quando a gente às vezes lê o livro de Juízes e depois você lê o livro de Reis e você parece histórias desconexas, e aí depois você lê Salmos, que tem uma outra pegada completamente diferente, aí você lê Jó, e aí você lê Provérbios e Cânticos, e os profetas, aí você fica assim, como é que a gente liga tudo isso? Como que é uma só história? Parece que, na verdade, são várias histórias, né? E a gente ouve a história de Davi, a gente ouve a história de Sansão, a gente ouve a história de Esther, a gente ouve a história de Ruth, de Moisés, e às vezes parece que essas histórias elas não têm conexões entre si. A teologia bíblica nos ajuda a compreender como essas histórias todas, ainda que sejam histórias menores, contribuem para esse mosaico, vamos dizer assim, da história bíblica, que está contando para nós uma só história coerente. Então, a teologia bíblica nos ajuda a identificar que história é essa e como ela se revela para nós. Então, eles terminam dizendo que o herói e o ponto central dessa história, de capa a capa, é Jesus Cristo. Então, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala sobre Jesus, né? E ele é o ponto central e o ponto focal, é ele quem dá essa unidade à Bíblia. Então,
quando nós lemos sobre Sansão, quando nós lemos sobre Davi, quando nós lemos sobre os personagens bíblicos, nós precisamos entender que, de alguma forma, essas histórias estão apontando para Jesus. Elas não falam sobre nós. Às vezes a gente ouve algumas pregações que nos levam a esse sentido, né? A gente ouve a história de Davi e as aplicações são: meus irmãos, nós precisamos ser como Davi, precisamos ser corajosos como Davi, enfrentar os nossos gigantes, precisamos lidar com as dificuldades da nossa vida com fé e confiança no Senhor. Mas a história de Davi não está falando sobre eu e você, meu irmão. A história de Davi está apontando para alguém que a semelhança de Davi seria maior do que o próprio Davi e faria o que Davi não conseguiu fazer, né? Traria uma libertação ainda maior do que Davi trouxe para o seu povo. Se a gente é alguém nessa história, nós somos o povo de Israel amedrontado lá diante de Golias e indefeso, sem conseguir fazer nada, né? Até que surge o nosso Davi para nos libertar. Então, a teologia bíblica nos ajuda a ler a história bíblica com esse centro em Jesus, como uma unidade que tem o seu centro justamente na pessoa e na obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, resumindo, essas definições, elas vão trazer para nós 4 aspectos que são fundamentais para a gente entender o que a teologia bíblica é e como ela lida com a revelação bíblica. Em primeiro lugar, a teologia bíblica ela lida com essa revelação progressiva de Deus na história da salvação. É o que o primeiro autor, a primeira definição, traz para nós. Há um progresso e Deus vai se revelando cada vez mais, trazendo algo novo sobre o seu ser, sobre o seu caráter e sobre o seu plano. Então, a gente pode dizer, inclusive, o seguinte: Noé sabe mais sobre Deus. Talvez essa comparação ela não é muito justa, porque talvez Adão saberia algo mais sobre Deus no estado pré-queda do que Noé. Mas poderíamos, então, começar de Noé. Dizer assim, Abraão sabe algo mais sobre Deus do que Adão. E depois, Jacó sabe algo mais sobre Deus do que Abraão. E depois, Moisés sabe algo mais de Deus do que esses que vieram antes. E Davi vai saber algo mais, porque Deus vai se dando a conhecer e revelando o seu plano de salvação cada vez mais, até que isso se torne claro na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Uma outra questão que a teologia bíblica nos ajuda é entender justamente a relação de cada livro com um todo. Nós falamos que a Bíblia ela possui uma história só, mas você sabe que a Bíblia é composta por 66 livros diversos, que foram escritos por aproximadamente 40 autores distintos, em períodos da história distintos, aproximadamente no período de 1.500 anos, em línguas diferentes, em locais diferentes, por pessoas com um contexto histórico, cultural e específicos completamente distintos, em gêneros literários distintos. Então, a Bíblia ela tem narrativa, a Bíblia ela tem poesia, a Bíblia ela tem literatura sapiencial, a Bíblia ela tem literatura profética, a Bíblia ela tem literatura apocalíptica, e tudo isso exige de nós maneiras diferentes de nos aproximarmos desse texto para que a gente possa compreendê-lo. Então, apesar de toda essa diversidade que a gente encontra na Bíblia, nesses 66 livros, há uma unidade e há uma relação entre esses livros com um todo, com essa mensagem específica que a Bíblia traz para nós. Então, isso é um ponto importante que a teologia bíblica nos ajuda a lidar. Então, qual é a relação que esses livros têm entre si? A teologia bíblica nos ajuda a compreender como esses livros se relacionam a seu modo uns com outros. A teologia bíblica também ela nos ajuda a compreender, então, qual é a grande mensagem da Bíblia, o que a Bíblia, qual a mensagem principal, o fio principal que liga de Gênesis a Apocalipse e, obviamente, como a gente falou, especialmente a teologia bíblica nos ensina que a unidade das Escrituras ela repousa sobre Cristo Jesus. É Ele, justamente, quem dá essa unidade a toda a Escritura, e é nele que a gente encontra essa grande mensagem, que culmina essa grande mensagem. Tá? Então, isso é muito importante para nós entendermos esse processo de definição. Até aqui, gente. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Já começamos a compreender um pouco mais o que a teologia bíblica é, como um campo de estudo específico? Sim ou não? Senti muita convicção, não. Assim. Senti sim, sim.
Mas tudo bem, podemos seguir então? Agora a grande pergunta é: mas e a Bíblia? Ela nos permite fazer essa leitura sobre ela mesma? A gente encontra textos bíblicos que nos mostram essa realidade? E a resposta é sim. A Bíblia, ela nos ensina a ler a própria Bíblia dessa forma, especialmente a partir da obra do nosso Senhor Jesus. Então vamos ver o que o próprio Jesus fala sobre o relato das Escrituras a respeito de si mesmo. Alguém lê para mim esse texto aí? A letra tá boa? Tentei aumentar a letra dessa vez, gente. Tá boa? Ficou melhor, né? E aí, quem pode ler para a gente? Então, o que Jesus está fazendo? Lembra dessa passagem? A gente está no final do Evangelho de Lucas. Nesse momento, Jesus está com os discípulos no caminho de Emaús. E tem aquela passagem, você conhece, ele encontra os dois discípulos, eles não reconhecem Jesus, Jesus dá como quem fosse seguir adiante, eles insistem para que Jesus fique com eles, e quando Jesus está ali fazendo uma refeição com eles, ele passa a explicar o que na Bíblia contava, o que nas Escrituras constava a respeito dele. Então, Jesus está falando do Antigo Testamento. Obviamente, o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. E ele vai mostrar para esses homens o que constava a respeito dele em Moisés, nos profetas e nas demais Escrituras, ou seja, todo o Antigo Testamento. Vocês imaginam o que Jesus estava dando para eles? Uma aula de teologia bíblica. Ele estava abrindo a Bíblia e dizendo assim, olha, aquilo ali era sobre mim. Aquele aspecto se relacionava a mim. E nós vamos ver, as aulas posteriores vão mostrar de que maneira o Antigo Testamento aponta para Jesus. Há muitas maneiras no qual isso é feito, né? E as aulas posteriores vão mostrar para nós algumas possibilidades. Então, Jesus faz isso com ele. Jesus abre o Antigo Testamento e vai mostrando, ó, isso aqui era sobre mim. Aquela situação lá era sobre mim. Aquilo lá estava falando sobre mim. Então, Jesus vai mostrando para eles como o Antigo Testamento aponta para si mesmo. Outra passagem, também no Evangelho de Lucas, agora Jesus com os apóstolos. Após a ressurreição, quando ele encontra com os apóstolos. Quem pode ler para a gente essa passagem, por favor? Então, mais uma vez, Jesus usando a expressão Moisés, profetas e salmos. Isso é uma forma de resumir todo o Antigo Testamento. E ele começa a dar uma outra aula de teologia bíblica para eles, mostrando agora para os apóstolos. E, inclusive, esse texto traz uma mensagem importante para nós. Jesus abre o entendimento deles, de modo que agora eles, à luz da obra de Cristo, eles conseguem compreender de modo mais pleno a mensagem do Antigo Testamento e essa história de redenção progressiva que Deus foi revelando para nós. Então, Jesus demonstra isso para os apóstolos. Outra passagem agora no Evangelho de João. Mais uma vez, Jesus falando sobre si mesmo, mais um voluntário para ler para a gente. Então, no Evangelho de João, Jesus agora está falando com os fariseus, e ele está dizendo assim, ó, vocês leem as Escrituras, vocês leem a revelação de Deus, porque vocês dizem que nela tem vida eterna. E é justamente essa revelação, esse Antigo Testamento, que dá testemunho de mim, que dá testemunho dessa vida eterna, que é o próprio Filho, que é o próprio Cristo. É no Antigo Testamento que há um testemunho de Jesus. O próprio Senhor está falando isso para os fariseus, nesse contexto, demonstrando que a própria Bíblia diz respeito a ele. Um último texto, de Hebreus, quem pode ler para nós? Então, o autor de Hebreus também traz essa ideia
no passado Deus havia falado de muitas formas através dos profetas, mas agora, nesses últimos tempos, há uma revelação que é superior ao dos profetas, que é a revelação do próprio Filho, por meio de quem Deus fez todas as coisas e para quem Deus fez todas as coisas, trazendo a ideia de que a revelação de Cristo é uma revelação superior àquela que os profetas haviam trazido, porque os próprios profetas falavam a respeito de Jesus. A gente poderia citar aqui o texto de João também, aliás, de Pedro, que Pedro vai falar que os profetas falaram a respeito de Cristo sobre coisas que não aconteceriam no tempo deles, mas que era para nós. Então, toda a Escritura, ela diz respeito a Jesus, e a gente sabe disso, porque o próprio Jesus nos ensina a ler a Bíblia dessa forma. Quando a gente traz essa proposta de leitura da Bíblia como uma única mensagem que fala sobre Jesus, nós não estamos forçando o texto a fazer isso. Nós estamos aprendendo a ler a Bíblia como o próprio Jesus nos ensinou a lê-la. Nós estamos voltando para o texto bíblico e lendo como Jesus espera que nós a lêssemos. Então, é interessante, há um livro que foi recomendado para mim e que eu ainda não li, mas estou bastante ansioso para lê-lo, que é um livro que fala sobre... como é o nome mesmo? Puxa vida, esqueci. Mas é a interpretação, é alguma coisa sobre como os apóstolos interpretaram a revelação do Antigo Testamento. Não lembro agora exatamente, mas isso nos ajuda a compreender, por exemplo, as citações que o Novo Testamento faz sobre a pessoa de Jesus, como o Novo Testamento cita o Antigo Testamento. Porque há algumas passagens que às vezes a gente lê os apóstolos dizendo assim, isso aconteceu para que se cumprisse aquilo que está escrito na Escritura, e você vai ler a mensagem original, parece que não está falando sobre Jesus. Está falando sobre um outro contexto. Uma bem conhecida, por exemplo, é quando Mateus cita lá na narrativa do nascimento, o fato de que José foi com Maria para o Egito, e aí, depois da morte de Herodes, eles retornam para a Judéia, na verdade, para a Galileia, para a cidade de Nazaré, e Mateus vai dizer, isso aconteceu para que se cumprisse o que o profeta disse por meio das Escrituras. Do Egito chamei o meu filho. E aí você vai ver, a passagem está falando sobre Israel e sobre Deus ter tirado Israel do Egito. E aí como que essa passagem está falando sobre Israel, mas também está falando sobre Jesus? Então, a teologia bíblica nos ajuda a compreender isso. A teologia bíblica nos ajuda a compreender como que Jesus é um Israel de Deus, o Filho de Deus. Jesus é aquele que cumpre o que Israel não podia fazer. Então, de uma certa forma, Israel era uma figura que se chama de tipo e antitipo. Israel era um tipo de Jesus, já adiantando aqui a aula de Léo, mas eu não vou explicar o que é isso, só vou citar, vou deixar ele explicar. Israel era um tipo de Jesus, e Jesus é o antitipo. É aquele que cumpre mais plenamente aquilo que Israel não pôde fazer. Há vários outros tipos, e o Léo, não vou entrar na aula do Léo, não vou deixar ele trabalhar isso mais com vocês. Tá? Então, oi. O Antigo Testamento, a gente tem como sombra daquilo que viria. Já Jesus, no Novo Testamento, ele lança a luz ao Antigo Testamento para que a gente possa compreender Jesus dentro do Antigo Testamento. Perfeitamente. Então, isso o texto de Hebreus, ele fala sobre isso também, Aquelas coisas eram sombras, e elas apontavam para uma realidade mais plena que se cumpre na pessoa de Jesus. Então, e a gente precisa aprender a fazer isso para não forçar o texto bíblico. Há algumas pessoas que acabam forçando Jesus em textos que ele não está, ou de maneira que não é lícita. Então, a gente precisa aprender a ler o Antigo Testamento para encontrar Jesus nele, e também toda a Escritura de modo geral. Então, a própria Bíblia nos autoriza a ler a Bíblia dessa forma. Isso é importante. E aqui algo que nos ajuda a compreender um pouco mais sobre a teologia bíblica é essa pirâmide que nos dá uma relação entre os vários tipos de teologia. Então, como que a teologia bíblica se relaciona com outros campos do conhecimento teológico? Então, nessa pirâmide, a gente tem ali vários estágios e etapas que vão se complementando até chegar àquilo que a gente chamaria de uma teologia prática. Então, em primeiro lugar,
a gente tem aquilo que seria a teologia exegética. Lembra da definição do Gerhardus Voss, que ele diz que a teologia bíblica é um ramo da teologia exegética? Tem relação com essa pirâmide aqui. Então, a teologia exegética, ela está na base. O que é a exegese? Alguém já ouviu falar essa palavra? É a primeira vez que vocês estão ouvindo? Ou é uma palavra nova? Vi algumas cabeças balançando, já ouvi falar, e vi outras meio paradas. Então, alguém é a primeira vez que está ouvindo falar sobre essa palavra? Exegese? Já ouviu falar, né? Tudo mais. A exegese, então, o que ela é? A exegese, ela é o estudo que ela vai justamente extrair o significado original do texto. A exegese, então, é esse estudo bíblico que ela vai até o texto bíblico buscando compreender qual é a mensagem que esse texto traz para nós. Aliás, traz para nós não. Qual é a mensagem que o autor bíblico queria que esse texto transmitisse? Então, o que a mensagem original para o público original que estava ali dentro desse contexto? Então, a exegese, a teologia exegética, ela vai respeitar as intenções dos autores, o que o autor queria dizer. Ela vai respeitar o público. Quem é o público para que essa mensagem originalmente estava sendo referida? Ela vai respeitar o contexto histórico, cultural, político, econômico que está por trás de todo aquele texto e que nos lança luz para que a gente possa compreender esse texto. Então, há muitas questões que nos ajudam a compreender, questões que dizem respeito ao contexto histórico e cultural ali do texto bíblico, que a exegese, ela vai nos trazer luz para que a gente consiga compreender melhor. A exegese, ela vai lidar também com aspectos linguísticos e gramaticais do texto. Então, ele vai olhar para a língua original, o hebraico, o grego, vai olhar para questões de sintaxe, de gramática, de o que aquela palavra significa no contexto original dela, vai olhar para como aquela palavra se relaciona com as outras palavras ao redor, vai olhar para como aquela palavra ela é influenciada pelo contexto no qual ela está, é influenciada por outras línguas próximas e línguas semíticas, por exemplo, também, que envolvem e lançam luz sobre o significado original daquela palavra. Então, o trabalho de exegese é o trabalho fundamental que é feito para a gente compreender a mensagem do texto bíblico. Então, é aquele trabalho que lança a base para os demais. Depois disso, vem a teologia bíblica. A teologia bíblica, ela vai justamente lidar com o desenvolvimento da teologia no progresso da história da redenção, que a gente falou. Então, agora nós compreendemos o texto e como esse texto se relaciona com o todo. Como que Êxodo está relacionado com Gênesis, como que Levítico está relacionado com Êxodo e com Gênesis e também com Números e Deuteronômio, como que Josué está ligado com o que vem antes e o que vem depois, como que Juízes vai fazer essa relação. Então, a teologia bíblica vai lidar com esse aspecto da revelação progressiva. Há uma outra maneira também que a teologia bíblica pode ser usada, que é traçando um tema específico e como esse tema se desenvolve na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Por exemplo, eu tenho um livro excelente chamado Teologia Bíblica da Adoração. Qual é a proposta do autor? Pegar esse tópico, adoração, e traçar de Gênesis a Apocalipse como que a Bíblia relata para nós o que significa adoração. Então, o que era adoração em Gênesis, o que era adoração em Êxodo, o que era adoração no período do tabernáculo, o que era adoração no período do templo estabelecido, o que era adoração nos profetas, o que Jesus falou sobre adoração, o que Paulo falou sobre adoração. Então, ele vai pegando todos os textos bíblicos numa crescente de Gênesis e Apocalipse, como que a Bíblia lida com essa questão de adoração, para que a gente compreenda a mensagem das Escrituras sobre adoração. Então, ele traça toda essa, a partir desse tema, a adoração, ele vai observando o que a Bíblia fala de Gênesis e Apocalipse sobre adoração. Tem, por exemplo, a gente pode fazer uma teologia bíblica da pregação, existe um livro com esse nome também. A gente pode fazer uma teologia bíblica do casamento, por exemplo, como que
a ideia de casamento ela é revelada de Gênesis até Apocalipse, o que a Bíblia fala para nós, como isso ajuda a entender a ideia de casamento, criação de filhos. Então, essa é uma possibilidade também, sempre lidando com esse processo de revelação, começando no Antigo Testamento e indo como a Bíblia vai falando mais sobre esse assunto e acrescentando sobre esse tema. Então, é uma possibilidade de trabalhar a teologia bíblica também. Uhum. Sim. Uhum. 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 E há uma diferença também na abordagem da teologia sistemática para a teologia bíblica, né? Porque justamente a teologia bíblica ela vai lidar com esse processo de revelação, a teologia sistemática ela vai lidar de maneira mais temática com aqueles assuntos, né? Sistematizando, né, aquele tema. Mas a gente vai chegar na teologia sistemática já. Após isso, a gente tem aquilo que é chamado de teologia histórica. O que é a teologia histórica? Ela já vai lidar com o desenvolvimento da doutrina dentro da história cristã. Então, por exemplo, o que no período da patrística cria-se sobre a cristologia, sobre a pessoa de Jesus. Então, o que lá os primeiros escritores cristãos, os primeiros teólogos cristãos diziam a respeito de Jesus. E mais à frente, na teologia medieval, o que ali, durante o período medieval, cria-se a respeito da doutrina de Cristo. E na reforma, o que os reformadores pensavam a respeito de Jesus. E na teologia moderna, então, ela vai traçando o que a teologia histórica, como uma doutrina se desenvolveu dentro do cristianismo a partir de períodos específicos. Então, a teologia histórica ela vai lidar com isso, o desenvolvimento da doutrina dentro da história cristã até os nossos dias, como que nós compreendemos hoje a cristologia, e isso, a cristologia é só um tópico de doutrina que a gente pode citar aqui. E aí você tem a teologia sistemática, que vai lidar com tudo isso que vem antes, ela vai pegar todo esse ramo de informação e ela vai separar a teologia em temas, ela vai organizar, é um sistema ordeiro e temático do ensino das Escrituras. Então, a teologia sistemática ela vai pegar todas essas informações e ela vai dividir em blocos. Então, vai pegar a doutrina de Deus, lá, e aí vai pegar lá, sobre Deus, o que a gente pode falar? A gente pode falar sobre os atributos de Deus, a gente vai dividir sobre a Trindade, a gente vai falar sobre a possibilidade de conhecer a Deus, né, a relação de Deus com a criação, aí depois ela vai separar em Cristo, então a doutrina de Cristo, o que a gente vai desenvolver sobre a doutrina? A humanidade de Jesus, a divindade de Jesus, a expiação, a obra de Jesus, né? Então, a humanidade, o que é o homem? Então, ele vai sistematizar dessa forma, vai organizar, utilizando-se de tudo isso que veio antes, toda essa informação que veio antes, ele vai organizar. Por isso que a teologia sistemática, se você já lidou com ela, é um livro desse tamanho, ali, que ele é organizado por temas, né? E aí ele vai lidar com o que a Bíblia diz, o que a história falou sobre isso, o que a Bíblia fala sobre isso, e vai organizando, então, de modo ordeiro esse assunto. E, por fim, tudo isso resulta na nossa prática. Todo esse conhecimento acumulado vai resultar, por exemplo, na nossa ética, como nós vivemos como cristãos nesse mundo, vai resultar na teologia pastoral, como que se pastoreia, como que se cuida, como que se apacenta o rebanho, vai reverberar no nosso aconselhamento, na maneira como a gente aconselha as pessoas a partir das Escrituras, vai reverberar no nosso culto, como que a gente cultua, por que a gente faz o que a gente faz. Então, isso é muito importante, porque tem gente que diz assim, teologia não importa, o que importa é fazer, né? A galera mais pragmática. Teologia não tem... A nossa prática é influenciada pela teologia. A letra mata, o espírito vivifica, né? Então, a gente não tem que estudar é perder tempo, a gente tem que fazer, mas para a gente fazer, a gente precisa fazer isso baseado em alguma coisa. Então, todos nós temos uma teologia, todos nós vamos fazer aqui, todos nós pensamos de maneira teológica. A diferença é que podemos ser bons teólogos ou maus teólogos, né? Mas todos nós pensamos de maneira teológica. Todos nós, quando fazemos uma afirmação sobre Deus, estamos fazendo uma afirmação teológica. A diferença é que a sua afirmação pode ser muito ruim,
ou pode ser uma boa afirmação, né? Então, essa é a grande questão. Então, a nossa prática ela é influenciada por aquilo que a gente crê, e por isso que a teologia é importante. Como vocês podem ver, há vários ramos específicos dentro da teologia que vão nos ajudando a pensar a Bíblia, a conhecer a Cristo e que vão influenciar a nossa prática. Então, a teologia bíblica está dentro desse bolo, lançando luz sobre esse tópico. Caminhando aí para o final já da nossa aula. Exatamente, caminhando para o final da nossa aula, viu? Viu? Falta 10 minutos, agora eu preciso 5 minutos para falar sobre esses 2 tópicos que faltam. Então, caminhando para o final da nossa aula, existem alguns temas que são propostos como temas unificadores que nos ajudam a compreender qual é a mensagem da Escritura. Então, só vou passar por eles por alto, porque, por exemplo, essa questão da aliança faz parte da aula do Gustavo, então eu não quero me aprofundar nisso, mas uma das possibilidades de a gente entender a unidade da história da Bíblia é através das alianças que Deus estabelece com o seu povo. Então, quando nós olhamos para a aliança que Deus estabelece com Noé, para a aliança que Deus estabelece com Abraão, para a aliança que Deus estabelece com o povo de Israel no Sinai, para a aliança que Deus estabelece com Davi, para a nova aliança que é profetizada e concretizada no sangue de Jesus, a gente entende que Deus ele sempre se relaciona com o seu povo através de alianças. E que cada nova aliança que é estabelecida, ela incorpora a aliança anterior e ela expande essa aliança. Então, isso é uma das maneiras de nós entendermos essa mensagem da Bíblia, usando esse tema da aliança como um fio condutor, um progresso, né? Exatamente. Uma outra possibilidade que nós temos é essa ideia da habitação de Deus, ou do templo, né? A gente está pregando em Gênesis, e Gênesis nos mostra que a história começa com Deus habitando no meio do seu povo. No jardim-templo. Lembra que eu tenho usado essa expressão na nossa sermão? O Éden era uma espécie de jardim-templo no qual o povo estava se relacionando com Deus sem impedimento. O que acontece? Queda, o povo é expulso do jardim, Deus coloca querubins que impedem a entrada do povo a essa presença. Agora a presença de Deus está separada, o povo não tem mais acesso à presença de Deus, mas ainda assim Deus deseja habitar no meio do seu povo. Quando Israel é estabelecido como nação, o que Deus coloca? O que Deus estabelece para eles ali? O tabernáculo. O que era o tabernáculo? O lugar da presença de Deus, no meio do seu povo. Só que agora essa presença não era mais acessível. Deus estava no meio do seu povo, mas o povo não podia estar pessoalmente na presença de Deus. O que representava a presença de Deus? Vocês lembram? A Arca da Aliança. Lembra onde a Arca da Aliança ficava? No tabernáculo? No Santo dos Santos. Você lembra o que separava o Santo dos Santos? O véu. O que tinha no véu? Qual imagem tinha no véu? Agora, vocês estavam indo bem até agora. Sabe? Tinha a imagem de querubins. Ninguém podia acessar o Santo dos Santos, que era a presença de Deus. Vocês lembram o que Deus colocou no jardim para impedir que o povo entrasse? Querubins. O que a arca, o tabernáculo representa? Que agora nós não temos, o tabernáculo é separado, o Santo dos Santos é separado por esse véu que tem 2 querubins na frente. Porque agora a presença de Deus, ela, apesar de estar no meio do seu povo, nós não temos acesso a essa presença. Isso continua no templo, e aí quando o templo é destruído, nós temos em alguns profetas, especialmente Jeremias e Ezequiel, demonstrando que o templo é destruído. Por quê? Vocês lembram? Vocês sabem? Que a presença de Deus sai do templo. Deus abandona o seu templo por causa do pecado do povo. Então, o templo é destruído. Há uma promessa de que ele seria reconstruído. Quando o templo é reconstruído, fica todo mundo meio assim, pô, está reconstruído, mas parece que não é a mesma coisa, não tem a mesma glória de antes, né? Até que vem Jesus. E João vai descrever para nós que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Você sabia que, originalmente, essa palavra habitou significa o Verbo se fez carne e construiu um tabernáculo entre nós. Indicando que, mais uma vez, a presença de Deus estava com o seu povo na pessoa do Filho encarnado de Deus.
O tabernáculo estava ali entre eles, a presença de Deus estava de volta. E aí é por isso que um dos ápices do evangelho é quando Jesus ele justamente entra no templo e purifica o templo. E as passagens no qual Jesus vai dizer, ó, vocês adoravam no templo, mas agora a presença de Deus estará com vocês de uma maneira diferente. E é por isso que os evangelhos relatam que no ato da crucificação, o que acontece no templo? Vocês lembram? O véu é rasgado, porque agora a presença de Deus não estará mais restrita a um lugar específico, mas estará no meio do seu povo. Como que a presença de Deus estará no meio do seu povo? O Espírito Santo, que é enviado por Jesus, que habita no templo de Deus. Qual é o templo de Deus hoje? Nós. A igreja é o templo de Deus, aonde ele habita por meio do seu Espírito. E haverá um tempo em que nós estaremos na presença de Deus, mais uma vez, como lá em Apocalipse João relata, aonde ele vê a nova Jerusalém e que não há mais templo nela, porque a presença de Deus está no meio do seu povo mais uma vez. Então a história da Bíblia começa com Deus habitando no meio do seu povo, essa presença sendo perdida e sendo restabelecida na Nova Jerusalém, com Deus habitando no meio do povo mais uma vez. Deus não abandona o seu povo. Então esse tema do templo é uma das possibilidades de unidade que a gente vê nas Escrituras. Uma outra é a ideia de reino também, né? A ideia de que no Éden a gente tem o estabelecimento do reino, isso se quebra, você tem Israel estabelecendo essa perspectiva de reino também. Israel não consegue estabelecer esse reino e vem Jesus como o rei prometido que anuncia o quê? O reino de Deus está entre vocês. E ele estabelece esse reino e agora nós estamos num período onde o reino já foi estabelecido, mas ainda não em sua completude. E quando Cristo retornar, esse reino vai ser estabelecido de vez na pessoa de Jesus. Então, essa ideia de reino também é uma possibilidade de ideia unificadora. E é interessante você ver que essas ideias elas não são contrastantes, elas não estão conflitando entre si. Na verdade, elas se complementam. Todas elas fazem sentido dentro dessa história que unifica ali a história da Bíblia, que ela é unificada na pessoa de Jesus. Então, trazendo algumas conclusões para esse primeiro tempo de aula mais de definições do que é a teologia bíblica, a gente conclui da seguinte forma. Muito importante, a teologia bíblica, então, ela nos ensina a ler a Bíblia como uma só história. E que nós devemos ler a Bíblia com atenção ao contexto da história da redenção, com o seu foco, inclusive, na pessoa de Jesus. Então, essa é a importância da teologia bíblica. Ela nos auxilia a compreender qual é essa grande história da Bíblia e a ler a Bíblia com sentido, compreendendo em que momento da história da redenção nós estamos e como nós podemos entender essa revelação, especialmente relacionada à pessoa de Jesus. Certo, gente? Alguma pergunta? Dúvida? Pastor, uma coisa também interessante que o crente também não é proibido de pensar, né? Não. Ele também é pensar, como diz John Stott. Então, isso aí dá uma abertura para o crente pensar. Uhum. Como você bem falou, né, todo crente é um teólogo. Então, de certa forma, ele está querendo investigar, né, tentando retirar algo, descobrir algo de Deus. Então, é através da Bíblia. E todos nós temos um chamado de sermos bons teólogos, né? É claro que nem todos vamos, talvez, nos dedicar ao estudo teológico da mesma forma, mas cada um de nós somos chamados a cada vez mais crescer na nossa compreensão das Escrituras, da mensagem da Escritura, para que a gente, principalmente, possa aprender a amar mais a Deus. Esse é o objetivo, né? A teologia ela não tem como objetivo só ser algo que nos dê enormes cabeças cheias de informação, mas o objetivo da teologia é, acima de tudo, nos ajudar a amar mais a Deus. Porque quanto mais a gente conhece essa história, mais fascinado a gente fica com ela. Quando a gente começa a ver como essas ligações na Bíblia, a gente olha... Uma das coisas mais incríveis é quando você está lendo a Bíblia assim, e você fala assim, caramba, é sobre Jesus isso aqui, que incrível. Isso é uma das coisas mais emocionantes na nossa leitura da Bíblia, quando a gente consegue ler a Bíblia e falar,
Olha que maravilhosa a história que Deus está contando para a gente. Olha como Deus pensou em tudo. Olha que incrível. Caramba, faz sentido. E aí você olha para aquilo e fala, meu Deus, que incrível. E quanto mais a gente compreende a Bíblia, mais nós compreendemos o nosso Deus e mais nós amamos o nosso Deus. Certo, meus irmãos? Então, finalizado aqui, 49 minutos para vocês, ó. Aqui a gente escreve, aqui, falhas. Esqueci qual é que é a expressão, não interessa. Mas vamos encerrar. Então, a gente finalizar para a nossa primeira pausa. Que Deus abençoe vocês. Daqui a pouco a gente está de volta.